Notícia de deixar o Flamengo com um sorriso no rosto. Jogador se apresentando dia 1º de julho e várias outras notícias do Flamengo. Tem informação do Michael, você que tá aí. Dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sininho, deixa o like. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. É dia de treino, último treino do Flamengo antes do confronto diante da equipe do Bahia, amanhã, na quinta-feira, às 8 horas da noite, no estádio do Maracanã. Cebolinha e Alan voltam a treinar com o grupo do Flamengo e tem boas chances de pegar o Bahia. Olha aí, minha gente, informação do Fred Gomes em conjunto com o Thiago Lima. Bruno Henrique, que teve mal-estar bastante acentuado no sábado, não treinou com os companheiros pelo segundo dia consecutivo. Ficou apenas fazendo trabalho no espaço interno do CT do Urubu, na academia, né? O BH teve um problema estomacal, né? Por isso que ele estava mal no jogo, não estava conseguindo acertar nada, estava esquisito, né? O Bruno Henrique lá na Arena da Baixada, mas era mais uma questão ali realmente clínica, né? Ele tá se recuperando, vamos ver se ele vai treinar hoje na quarta-feira. Aí Ayrton Lucas trabalha novamente com o elenco e a expectativa é que ele sirva o Flamengo aí nesse confronto contra a equipe do Bahia, com a partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alan tinha lesionado o músculo posterior da coxa direita, lá naquela goleada por 6-1 para cima do Vasco, mas já tá bem. E o Ayrton Lucas também foi o mesmo músculo, só que da coxa esquerda também tá bem. O que sinaliza, né, obviamente, que o Flamengo não vai precisar pelo menos ficar improvisando, né? Vai ter o Ayrton Lucas disponível para jogar do lado esquerdo e quem sabe vai ter o Alan também para jogar na volância, apesar do Fabrício Bruno tá indo bem ali de volante. O Everton Cebolinha foi outro também que treinou normal e deve voltar a jogar aí, caso, né, o Bruno Henrique seja uma ausência. E mesmo que o Bruno Henrique não seja uma ausência, né, é uma boa notícia, né, o retorno, né, do Cebola, né? Até porque o Cebolinha tava muito bem, né? Vamos avançando aí, tá, gente? É muita coisa pra cabeça, acaba, né, gaguejando aí. Carlinhos, gente. Carlinhos iniciou transição aos gramados após trabalho de reequilíbrio muscular. Nesta terça-feira, o atacante fez aquecimento com o grupo, mas treinou separado com bola, né, na última terça-feira, sob supervisão, lógico, de um preparador físico. São remotas as chances do jogador de estar à disposição na próxima quinta-feira para enfrentar a equipe do Bahia. O Flamengo trabalha em cima da expectativa de ter o Carlinhos pelo menos disponível no confronto contra a equipe do Fluminense, clássico no próximo dia 23. Fluminense que tá mal das pernas pra caramba e espero que piore, né? Vai pegar o Cruzeiro nessa rodada e espero que o Flamengo piore também o Fluminense cada vez mais. Aliás, hoje tem jogo importantíssimo para nós rubro-negros. Às 7 horas da noite tem Botafogo e Atlético Paranaense. Confronto esse que vai acontecer no estádio Newton Santos, lá no Engenhão, lá no Enche Não. E se o Botafogo perder pontos, o Flamengo pode voltar à liderança do campeonato aí, se vencer a equipe do Bahia. Sem minutagem no time profissional e fora dos últimos jogos, Matheus Gonçalves desceu para atuar no sub-20 do Flamengo. Falei desceu assim porque negócio de descer é coisa de vascaíno. O jovem está à disposição para o jogo pelo Brasileirão da categoria contra o Fluminense pela 10ª rodada. Aliás, o Flamengo perdeu esse confronto para a equipe do Fluminense, né? Infelizmente aconteceu isso, perdeu. O Felipe Luiz vai assumir o sub-20 agora, né? E aí na próxima rodada, na próxima quarta-feira, se eu não me engano, daqui a uma semana, vai ter outro jogo do sub-20 já com o Felipe Luiz no comando da equipe. Tá, minha galera? A partir da próxima temporada, os novos uniformes do Flamengo terão uma mudança na parte visual. Assim como já acontece nos clubes europeus, a marca da Adidas vai aumentar e ocupar
quase o mesmo tamanho dos escudos. O próximo manto será lançado em outubro, meus amigos. Pois é, não tem o Adidas aqui, vai aumentar de tamanho, vai ficar maior, minha gente. Vai ficar quase do tamanho do escudo do Mengão a partir só da próxima temporada, beleza? Informação sobre a política do Clube de Regatas do Flamengo. Negócio é o seguinte, em jantar na noite de ontem, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se reuniu com todos os apoiadores, né, da sua chapa, né, ele que não pode se reeleger à presidência do Flamengo. Ele lançou a sua pré-candidatura ao Conselho Deliberativo do Flamengo. Então já está confirmado, Rodolfo Landim vai ser candidato à presidência do Conselho Deliberativo do Flamengo. Além disso, de maneira oficial, ele diz que apoiará Rodrigo Dunch, atual vice-presidente jurídico e geral do Flamengo na eleição presidencial. Ou seja, agora é oficial, minha gente. Rodrigo Dunch de Abranches é candidato da situação do Flamengo. A oposição se movimenta para escolher um candidato. Vai lembrar que o BAP exonerou todo mundo lá, né? Já preparando a sua candidatura, tendo em vista a oficialização do Rodrigo Dunch de Abranches como presidente do Clube de Regatas, como candidato à presidência do Clube de Regatas do Flamengo. Ainda terão as eleições em dezembro para ditar quem vai ser o presidente do Flamengo pelos próximos 4 anos. Afinal de contas, o Conselho alterou essa situação, né? De acordo com o jornal O Globo, na última segunda-feira, aliás, dia 17, o presidente Rodolfo Landim e outros dirigentes do Flamengo se reuniram na Prefeitura do Rio com o prefeito Eduardo Paes para tratar sobre o tema Estádio do Flamengo no terreno do gasômetro. A Caixa não participou do encontro. Olha aí, minha gente. Como ainda não há um preço estipulado pela Caixa, Flamengo e Prefeitura iniciaram um cronograma de trabalho com perspectiva de Eduardo Paes desapropriar o terreno. Haverá uma data limite estipulada para o banco dar andamento às negociações para que a Prefeitura não siga com o plano de desapropriação. O Flamengo quer acelerar a compra do terreno até outubro para não embolar nas eleições do município e do clube. Bom, gente, vamos ver, né, qual vai ser essa data limite aí, né, realmente, para ver quando que vai acontecer, né, essa desapropriação, se vai precisar, né, chegar até esse ponto. Não é tão fácil assim, provavelmente vai envolver justiça, né, sempre que acontece uma desapropriação, entra na justiça e move processo, vai processo, né, enfim, aquela situação toda. Minha gente, uma coisa curiosa que eu quero comentar com vocês aqui, bastante engraçada, né? Para dizer o mínimo. O Palmeiras e Corinthians muda de data e será no Allianz Parque. O jogo estava marcado para acontecer dia 29 de junho, sábado, e não poderia ser realizado no Allianz por conta de um festival de cultura agro. Agora o derby foi adiado para o dia 1º de julho na casa do Palmeiras. É engraçado isso, né? Ah, não foi o Palmeiras. O Palmeiras consegue mudar, adiar jogos assim de uma forma tão fácil. Porque não vai dar para ser lá, então vai adiar e coisa e tal. Agora o Flamengo é o único clube, se eu não me engano, a jogar às 11 horas da manhã nessa temporada, né? Ou um dos únicos clubes que eu não vi mais jogo acontecer às 11 horas da manhã. Um negócio assim realmente impressionante. Aliás, se você buscar o histórico, o Palmeiras é uma das equipes que menos joga nesse horário das 11 da manhã. O Flamengo é uma das equipes que mais joga nesse horário das 11 horas da manhã. Engraçado, no mínimo, isso, né? De acordo com o jornalista Lucas Bayer, a parceria entre TIM e Flamengo está chegando ao fim. As partes não renovarão o contrato que se encerra no final do mês de junho. O patrocínio durou cerca de 15 anos. Para exibir a sua marca no número da camisa do Flamengo, a TIM pagou, no último ano de contrato,
cerca de 7 milhões de reais. Vale ressaltar que a empresa também não renovou anteriormente com Botafogo, Fluminense e Vasco. Além disso, quanto ao Flagship, é a empresa Surf Telecom que é a responsável. Informação do companheiro, meu amigo Lucas Bayer, voando alto aí. Parceria de Tim Flamengo não vai renovar, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. O goleiro Rossi deu entrevista ao Fred Gomes do GE. Globo e comentou sobre a fala de Raul Plasma, né? Raul, né, digitou aí nas redes sociais elogiando o Rossi, dizendo que o Rossi já tem a cara do Flamengo, enfim, aquela situação toda. Abre aspas aí pra ele. Muito feliz em poder receber essas palavras de um grande ídolo do Flamengo. Agradeço ao Raul pelo carinho e espero poder escrever uma história tão bonita quanto a dele no clube. De ser e representar o Flamengo, ele entende muito bem, falou o goleiro argentino Agustín Rossi sobre a fala de Raul Plasman, que enalteceu a postura do goleiro do Flamengo diante da equipe do Atlético Paranaense, né? O goleiro, vamos, minha gente, vamos que dá pra empatar esse negócio aí. A todo momento ele acreditando no empate, foi lá o Flamengo, mandou a bola pro fundo do barbante, cabeçada do volante do Flamengo, Everton Araújo. E Rossi falou mais, viu? O tamanho do Flamengo, a exigência e todo o carinho que recebemos do torcedor nos faz não desistir de nenhuma bola e buscar força nas adversidades. O torcedor merece, o nosso trabalho é muito forte dia a dia. Levaremos esse espírito aguerrido até o final da temporada. Lutaremos pelos nossos sonhos e da nossa torcida até a última gota de suor, falou o goleiro Agustín Rossi em entrevista ao Thiago Lima e ao Fred Gomes do GE. Que seja assim, realmente o sonho da nação é o tetracampeonato da Libertadores, eu não tenho a menor dúvida. É lógico que a torcida quer o Campeonato Brasileiro, quer a Copa do Brasil, mas o o único tetra brasileiro, seu Flamengo, realmente seria um título assim, muito bom, né, de a gente zombar dos adversários e comemorar bastante. Realmente seria uma coisa bem bacana. Venda de ingressos para Flamengo e Bahia está na conta dos 32.250 bilhetes comercializados até o momento. A expectativa é que até amanhã, né, suba essa venda de ingressos, né? Eu sei que para Flamengo não é um público tão grande, mas eu acho que vai chegar na quinta-feira, pelo menos 50 mil, cinquentinha aí, deve bater, né, para lotar o estádio do Maracanã. Em entrevista ao Charla Podcast, Hugo Souza garante retorno ao Flamengo e diz ter deslumbrado com carro de luxo. Abre aspas. Moleque, do nada minha vida mudou. Então não tive instrução, não tinha meu pai, eu que cuidava da minha mãe, até hoje cuido da minha irmã. Era tudo comigo. Então falava, pô, já tem essa pressão toda em cima de mim, vou desfrutar um pouco. Só que acho que pra mim o que faltou foi entender que eu só tinha aquilo porque estava focado no futebol. E Hugo Souza falou mais, né? Ele falou que a partir do dia 1º de julho ele vai se representar o Flamengo. Ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano de 2021. No entanto, não está nos planos do Flamengo e já existem conversas em andamento com clubes interessados na contratação do Hugo Neneca, do Hugo Souza, que pra mim é bom goleiro. Eu sei que já falhou no Flamengo em diversas oportunidades, teve aquela falha dele bizarra contra o São Paulo, né, da Copa do Brasil, né, daquele ano, enfim, várias situações. Mas, cara, eu gosto do Hugo Neneca, cara. Pra mim, ele se vislumbrou, a vida pessoal acabou que, enfim, complicou. Mas, vamos ver aí, né, o que vai dar aí. O Wallace tem promessa de venda da Udinese. Clube da Itália quer pelo menos 8 milhões de euros, basicamente aí 46 milhões de reais pelo volante. No entanto, topa vender por 35 milhões de reais. Ainda não há uma proposta oficial do Flamengo pelo jogador de 29 anos nessa temporada, aponta o portal de notícias Goal Brasil, né? O Marcos Braz, que gosta bastante do Wallace, já tentou a contratação do Wallace em inúmeras situações e acabou nunca conseguindo, né? O Wallace, que é um primeiro volante, bom jogador o Wallace, tá? Falando em volante,
Daniel Cabral, segundo o jornalista Vene Casagrande, não é mais jogador do Flamengo. O volante de 22 anos assinou contrato com Estrela Amadora por 4 anos. O Flamengo aceitou liberar o atleta sem compensação financeira porque o contrato estava perto do fim. Porém, ficará com 50% dos direitos econômicos em uma possível futura venda, né? O Flamengo que tem um bom relacionamento com Estrela Amadora, negocia vários jogadores com Estrela Amadora, e o Daniel Cabral, né, que não teve muito espaço, acho que ele jogou só com o Domi no Flamengo, muito acometido por lesões também, lesão atrás de lesão, né, isso prejudicou bastante a carreira do Daniel Cabral, pelo menos jogando aqui no Flamengo, e agora ele vai jogar lá na equipe do Estrela Amadora de Portugal. Jorge Jesus, segundo o All Sport, pediu para Michael ficar no Al Hilal pelo menos até dezembro de 2024. 6 meses antes de terminar o contrato, que vai até junho de 2025. Isso porque, de acordo com o treinador português, Neymar vai estar à disposição apenas em setembro ou outubro, minha gente. Então, o sonho do Michael aí para o meio de ano realmente pode ficar adiado aí para janeiro, tá? O Michael, que sempre revelou ter vontade de retornar ao Flamengo, e realmente essa situação deve ficar complicada. Informação do Guilherme Xavier do Trivela. Guilherme Xavier, tem uma voz assim. O vozeirão Guilherme Xavier, um abraço aí pro amigo Guilherme Xavier, tá sempre comigo lá na área de imprensa do Maracanã. O Flamengo conta com Varela e Wesley e não deve ir ao mercado de transferências nessa janela em busca de um lateral direito. Eu tenho informação que o Flamengo pensa em buscar esse lateral direito, só não sabe se vai conseguir por agora, né? Porque realmente aí tem a ideia do Danilo, mas o Danilo já disse que é impossível sair da Europa nesse momento. Tem a ideia aí também do Flamengo contratar o Montiel, mas o Montiel também já disse que não quer sair da Europa nesse momento. Enfim, tem esses atletas aí que o Flamengo pensa em contratar. Olha, foi o que eu falei aqui, o Wesley veio jogando bem, tá? Jogou bem na última partida contra o Grêmio, jogou bem na última partida, aliás, contra o Atlético Paranaense, mas já vinha jogando bem contra o Grêmio, na minha opinião. E o Varela vem jogando bem corriqueiramente, é lógico, não é aquele senhor lateral, nossa, que lateral brabo, Pedrão, mas é um jogador ali que vem ajudando o Flamengo, pelo menos na minha opinião, nas últimas partidas, tá? Mas o Flamengo vai ao mercado, viu? Isso não significa que o Flamengo vai no mercado. Inclusive, a amiga Raíssa Simplício, também lá na zona de imprensa do Maracanã, traz a seguinte informação. Atualmente, a prioridade do Flamengo... Gente, prioridade. Não significa que não vai contratar jogador de outra posição. Mas a prioridade do Flamengo é reforçar o seu meio de campo. Hoje, Tite não quer recuar Gerson para atuar como volante, pois prefere mantê-lo na ponta direita. Com isso, existe entendimento no clube de que De La Cruz precisa de um reserva, e é lógico, um desses reservas aí pro De La Cruz, que está sendo muito comentado, mesmo com o Marcos Braz negando, aliás, ele negou, mas depois disso que gosta do jogador, é o Marco Antônio, jogador de 23 anos, que joga na equipe da Lazio, né? Não está sendo muito utilizado, foi emprestado pro PAOK, bateu, voltou, né? E o Flamengo deseja a contratação desse jogador. Então a prioridade, o Flamengo vai priorizar a contratação de um volante, tá? E o Gerson vai continuar jogando do lado direito, só tá jogando ali na meiuca porque não tem opção, não tem o que fazer, né? Porque realmente, ali na marcação do Gerson eu acho meio frouxo, ele jogando do lado direito, pra mim ele joga muito mais. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.